Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje estaremos conversando sobre Deuses Falsos de Timothy Keller, as promessas vazias de dinheiro, sexo e poder e o que realmente importa. Fique conosco, depois da vinheta é sobre este livro que estaremos conversando. Estamos no mês de setembro. Para você que está assistindo esse vídeo aí, independentemente do mês em que nós nos encontremos, o que importa é essa alusão que eu vou fazer, em especial porque setembro nós temos geralmente uma campanha que é do Setembro Amarelo. É uma campanha de prevenção ao suicídio. É um mês que tem essa campanha muito importante contra a questão da depressão, do suicídio. E esse livro aqui eu achei muito pertinente trazer o review dele para esse mês, já dentro da série especial que nós estamos fazendo de Timothy Keller, mas também em relação à questão da prevenção ao suicídio, por causa que o assunto tratado aqui ele aborda muitos pontos que tangenciam a questão do fator que leva muitas pessoas a cometerem esse ato último contra a sua própria vida. E a questão muito pertinente tratada pelo Timothy Keller aqui é na situação da tristeza profunda, e muita dessa tristeza profunda ela é causada devido a uma decepção muito grande, alguma situação em que a pessoa se vê sem, aquilo a leva, né, a realizar o ato que teve como causa uma questão que lhe está fazendo falta, e que muitas das vezes essa questão ela é tratada aqui em vários aspectos como um Deus falso, que a pessoa ela trouxe para si. Quando ela se vê sem esse seu Deus falso, ela acaba que vendo sem sentido a sua vida e ela acaba por ceifá-la. Aqui então nós estaremos hoje conversando sobre esse livraço. Geralmente as pessoas que têm contato com esse livro, elas relatam que esse livro ele foi muito esclarecedor para muitas questões de suas vidas, que muitas das vezes a gente acaba que não se atém a tantos ídolos que existem na sociedade, na cultura e também nos meios das igrejas. E a gente acaba achando que isso é coisa lá do Velho Testamento, da questão até de se levantar ídolos construídos por mãos, as pessoas que adoram ídolos. Mas aqui demonstra claramente que os ídolos são tantas possibilidades deles existirem em nossas vidas que vale a pena dar uma olhada neste livro de Timothy Keller. Mas vamos aqui conhecer um pouco mais. São em torno de 188 páginas brancas, né? As folhas são aquelas folhas brancas que não são as que mais nos possibilitam uma leitura agradável, mas vamos nos ater ao conteúdo. Foi um livro aqui de tradução de Jurandir Bravo, publicado por Edições Vida Nova em 2018. O sumário: temos
A introdução é um capítulo à parte. A introdução ela traz assim, um conteúdo muito interessante. Tem o capítulo 1, tudo o que você sempre quis. 2, o amor não é tudo que você precisa. 3, o dinheiro muda tudo. 4, a sedução do sucesso. 5, o poder e a glória. 6, os ídolos ocultos em nossa vida. 7, o fim dos deuses falsos. E epílogo, descobrindo e substituindo seus ídolos. E vem aqui uma bibliografia bem extensa. Fica também a dica para aqueles que conhecem pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, momentos difíceis na vida, estão percebendo pessoas com comportamento retraído. Indiquem a leitura desse livro, compartilha este review com elas. Vamos ajudar a prevenir inicialmente a depressão e uma consequência grave da depressão, que muitas das vezes é o suicídio. Quando eu morei em Brasília, lá tem uma peculiaridade que muitas pessoas vão morar lá em virtude de aprovação em concurso público e acabam indo e ficam longe da família. O que é um reflexo disso? É a falta da assistência familiar mais de perto, que a família é uma base, é a principal base da nossa sociedade, e sem essa estrutura da família, o que eu verifiquei acontecer muito lá, eram vários casos de suicídio, pessoas jovens que iam ficar sozinhas lá, passavam às vezes por alguma dificuldade no trabalho, adaptação ou questão sentimental que fosse, e acabam dando cabo da própria vida, se jogando de edifício. A gente tinha sempre sendo compartilhado informações de que tinha ocorrido um suicídio no shopping tal, suicídio no condomínio tal. Então foi uma experiência bem difícil que a gente teve quando morou em Brasília, ter mais contato com esse tipo de situação. Temos aqui na introdução da Fábrica de Ídolos, essa frase inicial que ele gosta sempre de trazer de pensadores: no mundo existem mais ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche. E tem uma situação interessante que ele começa relatando sobre o problema da crise econômica global. Aqui ele botou uma estranha melancolia em meados de 2008. Aqui eu passei um pouco por essa estranha melancolia, que na época estava guardando um dinheiro aplicado na Bolsa de Valores, e eu lembro que tinha uma ação minha que custava eu comprei por R$13, ela tinha caído para R$1 e pouco. Então imagina, eu estava guardando para comprar material para obra, estava esperando chegar o período específico, e o dinheiro virou quase que pó. Mas tive muita fé em Deus, perseverar, guardar até o momento que ela retornou para o valor um pouco acima do que eu havia comprado, de R$13, que a bolsa ela é cíclica, né? Então quando ela voltou, aí me permitiu sair sem prejuízo, com um pequeno ganho, mas uma situação difícil que sem Deus as pessoas acabam sendo levadas a fazer atos de loucura. Então aqui ele relata muitos suicídios que ocorreram em decorrência daquela crise global. E mais como as situações elas se repetem, lá na década de 1830, ele relata aqui que quando Alex de Tocqueville ele registrou suas famosas observações sobre a América, ele notou uma estranha melancolia a assombrar os habitantes americanos em meio à abundância. Os americanos acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade, mas era uma esperança ilusória porque, acrescentou Tocqueville, as alegrias imperfeitas deste mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. E
nós, se tentarmos preencher os nossos corações, né, com bens, com determinadas realizações, nós veremos aqui que o Timothy Keller vai esclarecer que nós sempre teremos um novo ídolo. Uma hora é o carro novo, daqui a pouco é se formar na faculdade, aí daqui a pouco um outro ídolo vai tomar lugar no nosso coração, que é fazer uma pós, aí já é fazer aquela viagem da nossa vida. Sempre terá um ídolo e sempre você não vai se sentir satisfeito se você estiver com esse ídolo ocupando o espaço do seu coração que deveria ser de Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, ele veio ao mundo, trouxe os valores do reino dele. E o reino de Deus, quando chega em nossas vidas, é o domínio de Deus em nossos corações. Então, ele passa a ser Senhor. E é interessante que a palavra ela nos orienta. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente observar a palavra e for obediente à palavra, que é o que o novo nascimento ele vai operar em nós, refletir essa situação pela qual nós passamos, que é a conversão, e podermos, sim, readequar os nossos corações para aquilo que realmente importa, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E logo em seguida é o próximo como a nós mesmos. E é interessante observar que Timothy Keller, no decorrer de cada capítulo, ele vem trazendo sempre aqui uma passagem bíblica, um personagem bíblico. Ele trouxe Abraão, aquela questão do filho dele que foi requerido por Deus e poderia ter sido um ídolo ali na sua vida pelo fato dele tanto querer, tanto buscar o seu descendente. Aí depois tem passagem que o autor, Timothy Keller, ele traz Jonas. Ele vem sempre trazendo um personagem bíblico, quer dizer, uma aplicação bíblica realmente durante o livro todo, que enriquece bastante as nossas vidas por meio de passagens bíblicas que nos deixam mais familiarizados com os conflitos, né, que cada personagem viveu. E aqui ele traz um relato interessante, que há uma diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é a dor para o qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom, entre várias coisas. De modo que, se você experimentar um revés profissional, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. O desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado ou esperança, não existem fontes alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. Aí, logo em seguida, no parágrafo, ele já traz assim, qual é a causa dessa estranha melancolia que domina a nossa sociedade, mesmo em tempos de explosão de atividades frenéticas, e que se converte em desespero absoluto quando a prosperidade diminui. Tocqueville diz que isso é consequência de obter uma alegria imperfeita deste mundo e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. Aí ele vem trazendo aqui uma cultura repleta de ídolos, ídolos do coração. Essa introdução dele aqui é muito show de bola. Tem uma frase que ele diz: no entanto, qualquer coisa na vida pode servir de ídolo. Um Deus alternativo, um Deus falso. Como criar um Deus? Ele diz o que é um ídolo. Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Então, é um livro que é permeado de personagens bíblicos. Tem uma passagem, uma situação interessante que traz a respeito de um filme que o Timothy Keller ele gosta muito de trazer questões sobre o Senhor dos Anéis. Aí tem o Sméagol, que tem o Precioso. O Precioso ali é o reflexo
do ídolo que cega e transforma a pessoa. O Precioso, ele dominou de tal forma ali o Sméagol que ele foi transformado totalmente, o seu ser, pelo amor àquele ídolo. Então, é uma ilustração muito pertinente ele trazer para aqueles que são familiarizados com o Senhor dos Anéis esse personagem que foi totalmente transformado e destruído por causa do ídolo que o dominava. Nós temos aqui na orelha da capa algumas referências. A Word Magazine disse: a sabedoria e o entendimento bíblicos de Keller, oferecidos em um texto claro e envolvente, podem ajudar tanto cristãos quanto não cristãos a identificar os ídolos que moram em seu coração e a substituir promessas vazias pela verdadeira esperança em Cristo. Aqui tem Christian Today. Deuses falsos apresenta muitas informações úteis para o pastoreio da igreja local. Keller argumenta que os cristãos não podem entender a si próprios ou a cultura em que estão inseridos se não aprenderem a identificar esses deuses falsos. Aí tem Tim Challies. Tim Keller, como ninguém, sabe contar uma história bíblica, assim como Deus Pródigo, outro livro seu, Deuses Falsos, é centrado nas Escrituras. E cada vez que escuto uma história da Bíblia contada por Keller, tenho a impressão de que a estou ouvindo pela primeira vez. Temos também David Garner. Deuses falsos destrói a conclusão arrogante de que a violação do primeiro mandamento era apenas um problema da antiguidade, aliando teologia bíblica e uma habilidade de cirurgião da alma adquirida ao longo de anos na moderna Manhattan. Os diagnósticos do coração humano feitos por Keller não nos deixarão indiferentes. Temos também aqui na contracapa: sucesso, dinheiro, amor verdadeiro. A vida perfeita. Muitos de nós depositam a fé e a esperança nessas coisas, acreditando que sejam capazes de trazer a felicidade. No fundo, porém, sabemos que nada disso pode garantir satisfação plena. Por isso, não é de se surpreender que nos sintamos perdidos, solitários, desencantados e ressentidos. Só o Deus verdadeiro pode satisfazer totalmente nossos desejos. E este é o momento perfeito para encontrá-lo novamente. Ou, quem sabe, pela primeira vez. Em Deuses Falsos, Timothy Keller mostra que uma compreensão adequada da Bíblia revela a verdade acerca da sociedade de nosso próprio coração. Essa mensagem poderosa, que consolidou a reputação de Keller como um dos pastores e pensadores cristãos mais influentes de nosso tempo, enxergamos nossa tendência de buscar em outras coisas aquilo que só Deus pode nos dar. Também somos apresentados a um novo caminho, aquele que leva a uma esperança que não pode ser abalada pelas circunstâncias da vida. Tim Keller é um desses pastores e escritores com a capacidade única de articular, em forma de narrativa, temas bíblicos de vital importância. Aliás, é isso o que mais aprecio neste livro. É incrível como Keller usa histórias bíblicas conhecidas de todos nós para mostrar como seus personagens estavam roubando a glória de Deus por causa da idolatria. Recomendo esse livro a todos os cristãos. Tenho certeza de que, ao lê-lo, você perceberá que seus anseios transcendentes só podem ser satisfeitos pelo Deus transcendente. Aqui é Eric Raymond, pastor da igreja Redeemer Fellowship Church, em Boston, e autor do livro Gospel Shaper. Então, está aqui esta obra recomendadíssima, recebe o selo recomendado da compra do canal Conhecer Jesus. Vale a pena. Quem não conhece o autor Timothy Keller, ele faleceu há pouco tempo, ele nos deixou. Tem aqui uma descrição na orelha da contracapa. Timothy Keller nasceu e cresceu na Pensilvânia, estudou na Bucknell University. Aí vem aqui trazendo todos os locais que ele estudou. Por anos foi pastor da Redeemer Presbyterian Church em Manhattan, igreja que fundou em 1989 com a esposa Kate e seus 3 filhos. É autor best-seller do New York Times e escreveu vários livros
entre eles a fé na era do ceticismo, Deus na era secular, caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, justiça generosa, como integrar fé e trabalho, igreja centrada, o evangelho na vida, pregação, oração, a cruz do rei, encontros com Jesus, ego transformado, os cânticos de Jesus, o Natal escondido, Gálatas para você, entre outros, publicados por Vida Nova. Então, está aqui um livro que volto a mencionar, muito indicado para aqueles que estão passando por problemas de depressão. Também, assim, nesse mês de setembro, vale a pena a gente enfatizar nesse ponto, Setembro Amarelo. E eu não havia dado o recado, mas para aqueles que ainda não são inscritos no canal, vai aí, faça a sua inscrição. Estamos sempre procurando trazer conteúdo que venha estar edificando a vida de vocês, indicações literárias, estudos bíblicos. E deixa seu like, porque através desse like aí o YouTube ele pode levar este vídeo para mais pessoas. Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse livro, se já teve contato com ele, de outras obras de Keller, se deseja ver alguma outra obra de Keller aqui também sendo conversada em nossos reviews. Então, uma grande alegria poder mais uma vez trazer conteúdo que eu tenho certeza que é edificador para a sua vida, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.